a graça e a paz de nosso Deus seja com cada um de vocês, nossos amados, preciosos ouvintes. Estamos com alegria e com a graça daquele que nos sustenta, o nosso Deus Todo-Poderoso, iniciando aqui mais uma vez um programa A Voz do Pastor. Sempre é uma honra, é um prazer, é um privilégio poder ter você aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus. Não estamos aqui para falar de nós mesmos, não estamos aqui para falar de uma religião criada pelo homem, mas falar daquele que criou todas as coisas, que é o nosso Deus, o nosso Pai, e nos ama e deseja que tudo vá bem em nossas vidas. Eu espero que em mais esta programação, Deus possa falar diretamente ao seu coração, trazendo a paz e principalmente a salvação para a sua alma. Neste programa, eu vou ler no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 8. Mas antes de nós lermos, eu quero ouvir com vocês uma canção, e assim após essa canção que fala do amor de Deus, louvando e bendizendo ao nosso Senhor, após a canção estaremos lendo Eclesiastes 12, versículos 7 ao 8. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Vem, alma cansada, Ele te espera de braços abertos. Aleluia. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, e Deus te ouvirá. Se os seus lamentos te trazem tormento, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia
Eclesiastes capítulo 12, versículos 7 ao 8 nos diz assim: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, diante desse tema, dessa escritura que lemos, eu vou dar um título à mensagem de hoje, e o título é: Quem somos nós? Aí é uma pergunta que às vezes deixa muitas pessoas se perguntando realmente: quem sou eu? Quem somos nós? Infelizmente, muitas pessoas pensam que somos como animais irracionais. E somos como um animal. Você vê ali um cachorro, você vê uma vaca. São animais que eles nascem, eles vivem por um tempo e morrem. E quando morreu, acabou. Tudo terminou. Mas não. O ser humano, ele é muito mais do que um simples animal. Veja vocês, no livro de Gênesis, que é o livro que fala da criação da terra e de tudo que há, você vai ver que Deus, ao criar todas as coisas, primeiro Ele criou a natureza, Ele criou a terra, Ele criou as plantas, os frutos, os animais, e, por último, Ele criou o homem. E quando Ele criou o homem, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então veja que nós não somos como um simples animal. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o homem, ele é composto de 3 partes. Já o animal, ele só tem uma parte, que é a parte carnal, a carne, que você vê. Mas o homem, ele tem 3 partes. Quais são? É o corpo, é a alma e é o espírito. Você não é, na verdade, aquela pessoa que você se vê no espelho. Você levanta pela manhã, você olha no espelho, você arruma o seu cabelo e você pensa que você é aquela pessoa que está aparecendo no espelho. Não. Aquela pessoa que está aparecendo no espelho é a casa onde você mora. Esse corpo de carne, na verdade, é uma casa aonde nós moramos. Como eu disse, somos feitos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Nós, na verdade, o que nós somos é o espírito que habita dentro desta casa de carne. Como que eu posso te provar isso? No livro de Gênesis, que é o livro da criação, no capítulo 1, verso 27. Depois Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Você vai ver que quando Deus fez o homem, Ele fez em 2
etapas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então observe, se Deus criou o homem à imagem de Deus, então, primeiramente, o homem não foi criado na forma de corpo, mas primeiramente o homem foi criado na forma de espírito, porque Deus é espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, é o homem espírito. Mas depois você continua lendo a Bíblia e você vai ver que a Bíblia diz assim: que não havendo quem trabalhasse na terra, porque um espírito não pode trabalhar, um espírito não pode plantar, cultivar, um espírito não pode colher uma fruta para comer. E Deus queria que o homem aproveitasse da criação que ele tinha feito, porque primeiro Deus é como alguém quando vai casar. Primeiro ele faz o quê? Ele faz uma casa para depois ele se casar e levar a sua esposa. E Deus, antes de ter nós, seus filhos, Ele fez a casa onde nós iríamos habitar. E a casa onde nós iríamos habitar é a terra. E na terra, então, Ele fez muitas coisas boas para nós. Muitas frutas, o alimento, as flores, a água para nós bebermos, o perfume das flores. Tudo isso Ele fez para nós usufruirmos. Mas como que nós iríamos usufruir? Como que nós iríamos aproveitar essas coisas boas, sendo nós um espírito? Não poderíamos comer da doçura das frutas? Então, no capítulo 2, do versículo 7 do livro de Gênesis, Deus fez a segunda parte do homem. Repito para que você guarde bem. No capítulo 1, do versículo 27, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus fomos feitos. E Deus é espírito. Então, primeiramente, nós fomos feitos um ser espírito. E não havendo, a Bíblia diz, quem trabalhasse na terra, porque o homem espírito não podia trabalhar, não podia colher o fruto para alimentar, não podia aproveitar das coisas que Deus fez na terra. Então Deus resolveu fazer a segunda parte, que é o homem carne. Capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então agora aquele homem que era espírito recebe um corpo de carne, e ele passa a habitar dentro deste corpo. Por isso que eu disse que nós não somos como os animais, porque os animais não têm um espírito dentro deles. Eles somente são feitos de carne e têm o instinto que Deus deu para que eles, cada um, segundo a natureza, vivam sobre a terra. Mas o homem não. O homem foi feito primeiro espírito, depois foi feito um corpo para o homem, e Deus colocou
como diz ali a Bíblia, soprou dentro daquele corpo de carne o fôlego de vida. E aí você observa que passamos e somos totalmente diferente dos animais. Somos seres que têm, além do corpo, um espírito dentro do corpo. E além do espírito dentro do corpo, temos uma alma. Você diz, o que é a alma? A alma é a natureza do espírito. Se o espírito que está dentro do homem ama a Deus, serve a Deus, então a alma daquele homem é uma natureza que crê em Deus. Se o espírito que está dentro do homem tem uma alma que duvida de Deus, que não crê em Deus, então aquele homem, ele tem uma alma que é contrária a Deus. E veja só, que Deus, antes de fazer todas as coisas, ele vivia só. Mas ele desejou, ele queria ter uma família, para ter companheirismo com esta família. E aí foi aonde ele nos trouxe a vida. Por isso que nós, como seres humanos, somos a criatura mais alta que Deus fez. Nós estamos acima de toda a natureza. Nós estamos acima de todos os animais. E mais, nós estamos acima até mesmo dos anjos. Porque os anjos de Deus, eles não têm corpo como nós. Eles só têm espírito. E eles foram feitos, os anjos foram feitos para servir a nós. Por isso que a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então, anjos de Deus são como soldados que protegem os filhos de Deus. Mas para que isto aconteça, nós temos que ter uma alma que teme a Deus, que respeita a Deus, que serve a Deus, que obedece a Deus. E quando temos esta alma que obedece a Deus, Deus então envia os anjos para que sejam nossos protetores. Veja que a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que depois que ele criou Adão e Eva, sendo assim então a família de Deus agora, toda a tarde Deus vinha para ter companheirismo com eles ali no Éden. Como um pai que ama seus filhos, no final do dia, depois do trabalho, aquele pai chega, pega aquela criança no colo, abraça, beija. Assim Deus fazia todo final do dia. Ele vinha até o jardim do Éden e ali ele abraçava Adão, ele abraçava Eva. Mas infelizmente o homem pecou. O homem desobedeceu, Adão, Eva, desobedeceram a Deus. Não guardaram a palavra de Deus. Deram ouvido à voz do inimigo. E ao fazer isso, eles foram apartados de Deus. Deus já não podia mais descer no jardim do Éden, porque agora os seus filhos estavam em pecado. Mas mesmo assim, Deus não abandonou. Deus começou a preparar um plano para trazer de volta os seus filhos à sua presença. Então,
Observe, amigo precioso, amado ouvinte, sendo eu, sendo você, um ser em 3 partes, entendemos então que a primeira parte é esse corpo que a gente se apalpa e se enxerga. E esse corpo, se você vai ler em Gênesis capítulo 1, verso 27, quando Deus foi fazer o corpo do homem, Deus fez do pó da terra. Deus pegou a terra, molhou, fez como fosse um boneco de barro e transformou aquele barro em carne. Por isso que quando o corpo de alguém apodrece, depois da morte, aquele corpo volta e torna-se terra outra vez, porque o corpo foi feito da terra. É o que nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o corpo do homem está obrigado a voltar à terra. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas todos têm que um dia morrer. E quando morre, esse corpo vai ser sepultado, ele apodrece e ele volta a ser terra, porque da terra ele foi feito. Os animais, acontece a mesma coisa. O cachorro morre, aquele corpo apodrece e volta a ser terra. Mas há uma diferença entre o homem e o animal. O homem, dentro do corpo, habitava o espírito dele, e o espírito do homem é o que realmente o homem é. É o homem a imagem e semelhança de Deus. E se o corpo, após a morte, volta e torna-se terra, o que acontecerá então com o espírito do homem? Aí a Bíblia diz assim: e o espírito volte a Deus que o deu. Quando um bebê nasce e ele chora, é porque Deus colocou dentro daquele corpo um espírito de vida. E quando chegar o tempo daquela criança morrer, o corpo vai voltar a ser terra, e o espírito que Deus colocou dentro do corpo voltará para Deus. Mas aí, meu querido ouvinte, há algo muito importante. Cada um voltará para Deus para prestar conta do que ele fez enquanto viveu. Se enquanto ele viveu, ele entregou o espírito dele para Deus, ele entregou a vida dele para seguir a Deus e a sua palavra, ele confiou em Deus para perdão dos seus pecados. Então, o que acontece? Quando o homem, por mais pecador que seja, ele para e diz assim: se eu continuar assim, o dia que eu morrer, meu espírito vai para o inferno, porque eu só tenho feito o que não é bom. Mas aí o homem diz: eu estou arrependido disso, e eu quero perdão de Deus, e eu quero Deus na minha vida. Naquele momento Deus perdoa, e Deus envia para dentro da alma, dentro do espírito do homem, uma luz. Por que Deus envia uma luz para dentro do espírito? Porque o dia que o homem morrer, o corpo volta para a sepultura, mas a luz que está dentro do espírito do homem conduzirá aquele homem até Deus. E lá com Deus, na outra dimensão, em outro mundo, Deus entregará para aquele homem um outro corpo, para que aquele espírito passe a habitar dentro de um outro corpo, mas um corpo que não vai mais envelhecer
nem adoecer e nem sentir tristeza. Mas infelizmente, se a pessoa enquanto vive, ela decide em viver para o pecado, em viver para o mal, e não quer dar atenção a Deus, quando o corpo morre, o corpo volta para a sepultura, volta para a terra, se torna pó, e o espírito que estava ali dentro não tem luz. E não tendo luz, ele não poderá ir até a grande luz que é Deus. Aí aquele espírito vai para um local chamado inferno, que é um local de angústia, de desespero, de tormento. Mas não é Deus que quer que a pessoa vá para lá. É a pessoa, por sua própria escolha, que não quis se arrepender dos seus pecados, que não quis seguir a Deus. Então, eu concluo esse programa dizendo a você: quem decide o destino final da sua alma é você. É você que vai decidir aonde você vai viver a eternidade. Se você vai para viver com Deus e receber um corpo novo, que nunca mais vai adoecer, nunca vai sentir tristeza, ou vai decidir aproveitar o mundo e o pecado aqui, e quando morrer, tua alma encontrar-se perdida, vagando na escuridão. Então eu concluo o programa com o título de hoje: Quem somos nós? Somos feitos à imagem de Deus e não somos como animais. Nós temos uma alma, nós temos um espírito. E nós temos que nos preparar para que quando morrermos aqui, possamos voltar para viver com Deus e viver bem para toda a eternidade. E Deus está disposto a fazer isso a cada um de vocês. Deus vos abençoe e estaremos logo aqui enviando aqui o anúncio do endereço da igreja e o número do telefone também, se você desejar entrar em contato para saber mais ou receber livros gratuitos para conhecer mais sobre o plano de Deus na sua vida. Deus vos abençoe e até o próximo programa, assim que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus fique com cada um de vocês. Amém.